A resenha de hoje é do livro Verônica Decide Morrer, do autor Paulo Coelho. Bom, esse livro, gente, ele foi lançado em 1997, tá? E relançaram ele em 2005, quando eles fizeram essa coleção aqui, que se chama Coleção do Paulo Coelho, tá bom? Que contém, agora eu não tô lembrando se são 12 ou 13 livros, que eles pegaram, assim, os maiores clássicos do autor, os livros que mais fizeram sucesso. Por sinal, eu estou maratonando esses livros, né? Devorando eles um atrás do outro. Eu tô gostando bastante. É claro que uns eu gostei mais, outros menos, mas todos que eu tô lendo eu tô trazendo aqui de resenha pra vocês. Bom, tem essa capa aqui da Menina na Praia. Olha, eu achei essa capa bem bonita. Por sinal, as capas dos livros da coleção Paulo Coelho respeitam as capas originais dos livros, tá? Que são vendidos separadamente, que foram publicados antes e tudo mais. Aqui na parte de trás tem a foto do Paulo, ó. Abrindo aqui, a gente tem a sinopse do livro, que eu vou ler pra vocês. Aqui tem falando sobre a obra, que diz: mundialmente aclamado, Verônica Decide Morrer aborda temas como suicídio e loucura, mas, sobretudo, a necessidade que cada ser humano tem de aceitar as próprias diferenças. É a história de uma jovem eslovena desencantada com a mesmice da vida. Embora aparentemente tenha tudo o que possa desejar, ela se sente infeliz. Assim, escolhe dia e hora para pôr fim ao que julga, né, que é uma existência insossa, e evita anos e anos de uma trajetória previsível e sem sentido. Ao recobrar consciência após uma overdose de calmantes, está internada numa clínica para loucos, onde descobre, né, que seus dias estão contados. Gente, eu achei esse livro de grande importância por vários motivos. A narrativa, ela é muito boa, ela te prende atenção do início ao fim. Então é uma história que você realmente quer ler do início até o fim, assim, realmente te prende, você acaba se apegando muito à personagem, torcendo muito por ela. E essa apreensão, né, que você sente, assim, o tempo todo, sabendo que ela tá com dias contados, é uma coisa, assim, que gera uma certa ansiedade, né? Um certo gatilho. Então, pessoas que já são naturalmente ansiosas, com mais ainda. Eu comecei a ler esse livro de noite, eu li até praticamente cair no sono. E no dia seguinte, quando eu acordei, eu ainda ia tomar o café. A primeira coisa que eu fiz foi pegar esse livro para conseguir ler o final. Eu fiquei surpresa com o final. E assim, eu gostei bastante do livro. Coisas que tem de interessante nesse livro, né? Além de ser uma história de uma personagem e fazer você se apegar à personagem, né? Do início ao fim, como eu falei. Tem também a questão que a Verônica ela foi uma pessoa que realmente existiu. É claro que o Paulo, ele mudou o país, ele mudou algumas características da personagem e tal. Mas, na verdade, Verônica foi uma mulher que existiu e que ele ficou sabendo da história por uma outra Verônica, né? Ele tem uma amiga com o nome de Verônica e essa amiga tem... o pai dela trabalhou em uma clínica psiquiátrica e contou para ela o caso, né, de uma jovem com o nome de Verônica, em que ela tentou o suicídio e acabou indo parar lá, né? Ela tomou vários calmantes e tudo mais. E uma coisa também, gente, que é pra gente prestar bastante atenção, além de ser um tema muito sensível, né, pra muitas pessoas, principalmente para as que já têm depressão e tudo mais, é que o próprio Paulo foi a primeira vez que ele tocou nesse assunto, né, de suicídio, de clínica de reabilitação. Por quê? Porque ele foi uma pessoa que ele teve muitos problemas familiares, problemas psíquicos, emocionais, né? Teve uma época que ele andou muito ansioso, depressivo, ele tomou remédios controlados, ele abusou das drogas. Teve uma fase, né, em que ele realmente tentou o suicídio. A gente não sabe se foi, assim, uma coisa assim que ele realmente fez porque quis ou se foi acidental e tal. Então, assim, é bem pesada a história do Paulo mesmo, e ele acaba colocando um pouco dessa experiência dele no livro também, até mesmo da clínica
psiquiátrica, né? No caso, a família dele internou ele, né? Contra a vontade dele. Ele chegou a passar um bom tempo na clínica e ele tinha prometido para ele mesmo que ele não ia tocar nesse assunto, porque é um assunto, assim, que abre todas as feridas dele, sabe? Tanto com ele mesmo, quanto ele com a família dele, enfim, né? E aí só depois que os pais dele tinham falecido que ele conseguiu ter coragem de publicar esse livro contando, né, sobre a experiência, sendo que assim, ele não diz exatamente que foram coisas que passou com ele, né? Ele narra como se fossem coisas com a personagem, mas dá pra perceber que pelas ações, pelos sentimentos e tal, eu creio que tenha um pouco da experiência que ele realmente viveu, sabe? E no livro, gente, ele não conta só a história da Verônica. A história da Verônica é a história principal, mas ele conta também a história de outras pessoas que estão lá presas, né? Mas assim, vou do início do livro. Bom, no início do livro, a Verônica é uma jovem, bonita, ela é bem sucedida, ela conseguiu estudar, ela conseguiu um trabalho, ela vive numa cidade que é legal, que tem uma praça que é bem movimentada e tudo mais, sendo que ela tá cansada da mesmice, sabe? E ela é uma pessoa que ela não tem mais vontade de fazer as coisas, então ela decide que ela vai se matar, ela toma vários comprimidos. Esses comprimidos, eles demoram pra caramba a fazer efeito. E, assim, uma coisa, né, que esse livro deixou bem claro e que várias entrevistas com psiquiatras e psicólogos que eu já assisti falando sobre o suicídio é que a maioria das pessoas que se suicidam, elas fazem isso muito no impulso, né? Que quando elas têm realmente um tempo de pensar, elas acabam desistindo, né? E foi meio que o que aconteceu com a personagem. Ela tava super decidida que ela ia, tipo, pôr fim na vida. E à medida que os comprimidos que ela tomou demoraram bastante a fazer efeito, ela começou a ficar ansiosa e ela começou a reparar em coisas que ela não reparava. Por exemplo, tinha uma revista do lado da cama dela, ela pegou essa revista, começou a ler, e foi engraçado porque ela, para passar o tédio, né, da espera da morte, ela escreveu uma carta para a revista, reclamando porque a revista estava falando mal, porque não era uma revista de tecnologia e a revista não sabia onde ficava a Eslovênia, sabe, que era o país dela e tal. E aí ela escreveu e acharam ela com a tentativa de suicídio com a carta, mas assim, ninguém acreditou que ela realmente se matou, porque ninguém sabia onde era a Eslovênia, assim, ficou uma coisa meio, sabe, aleatória. Pouco tempo antes dela realmente ter a convulsão, desmaiar e tal, né, dela quase morrer, ela ficou na janela, né, admirando a praça pela última vez, e nisso ela viu um músico tocar, ela viu as crianças passando, ela viu um homem muito bonito passando, e por sinal, assim, ele sorriu pra ela e ela sorriu de volta, ele queria até entrar em contato com ela. E aí ela fala, né, do quanto isso é irônico, né, que ela vê a vida da janela, as pessoas vivendo, enquanto as pessoas que estavam vendo ela do lado de fora, né, olhando do lado de fora da casa pra janela onde ela tava, nem imaginavam que ali era tipo uma despedida pra ela. Bom, ela começa a convulsionar e ela tipo desmaia, apaga. Ela entra em coma, ela quase morre, ela vai pro hospital, fazem lavagem e tudo mais. E de lá eles encaminham ela para uma clínica, gente, que é uma clínica psiquiátrica bem famosa. De lá eu esqueci agora o nome, mas enfim, é a maior de todas, e as pessoas geralmente quando vão pra lá não saem nunca mais, a não ser, tipo assim, em casos muito especiais ou, tipo, mortas, sabe? Então ela fica muito louca com isso, porque tudo que ela queria era morrer, sabe? E além dela não ter conseguido morrer, ela, quando acorda, ela descobre que ela tá com dias contados, que ela deve ter no máximo uma semana de vida, sendo que essa uma semana de vida, em vez dela viver essa última semana para aproveitar as coisas boas da vida, ela tá presa num lugar onde fazem ela tomar remédios que ela não quer tomar, onde ela é obrigada a tomar injeção todo dia, onde ela vê pessoas sendo torturadas e maltratadas o tempo todo. Algumas pessoas que ela conhece, ela vê que nitidamente nem mereciam estar ali, que foram, tipo, famílias que colocaram as pessoas injustamente e tudo mais, né? Por exemplo, tem um caso de uma mulher, gente, que ela é advogada, que ela é super bem sucedida, e aí
por conta de alguns problemas que ela começa a ter dentro do casamento e da família, e problemas financeiros e tal, e o marido dela pede o divórcio, a mulher, tipo, tenta o suicídio, sabe? E aí ela não consegue, mas pra tratar a questão dela de crise de pânico, o marido dela fala que vai continuar com ela, que é pra ela se internar, que ele vai pagar o tratamento e que depois eles vão ficar bem. Mas depois que ela tá internada, ela descobre que ele realmente se divorciou dela, e aí ela entra em depressão profunda. E aí, mesmo ela não precisando ficar internada, ela continua e fica lá por anos e anos, entendeu? Porque pra ela a vida dela não faz sentido, e ela tenta ajudar as outras pessoas que estão lá. Também tem o caso do Eduardo, que é um rapaz jovem, filho de um diplomata, pessoal, tipo assim, muito rico e tudo mais. E a família dele não aceita que ele é um cara que não liga, gente, pra questões financeiras, entendeu? Pensa aquela pessoa que tem tudo nas mãos, que é super inteligente e tal, mas que não é ligada ao material, não é ligada ao dinheiro. Ele é uma pessoa de alma super sensível e, por sinal, o sonho dele era ser artista, o sonho dele era ser pintor, e ele faz pinturas incríveis. E a família dele proíbe ele de fazer isso, sabe? Perturbam ele de tudo quanto é jeito e tal. E ele é um rapaz que ele é muito introspectivo, ele é tímido e tudo mais. Então, à medida que, tipo, que ele não pode fazer as coisas que ele gosta, que é pintar, ele vai ficando cada vez mais preso dentro de casa, mais trancado no quarto dele, não querendo interagir com ninguém. Aí depois que ele desiste das pinturas por pressão e chantagem dos pais, né, que ele quebra as pinturas que ele fez com todo carinho, ele entra em surto e ele simplesmente para de falar, entendeu? Então ele não fala com os pais, ele não fala com ninguém. E aí ele é internado, sendo que assim, gente, ele não é louco, entendeu? Ele é só uma pessoa que tá sofrendo ali com a pressão da sociedade, com a opressão que ele sofre dos próprios pais e tal. E ele acaba ficando ligado na Verônica, porque a Verônica é uma menina que ela tem uma alma muito sensível também. E o sonho dela era ser pianista, e os pais dela incentivaram ela a tocar piano desde criança, sendo que quando ela quis seguir com essa profissão, assim, seguir em frente, os pais não deixaram, porque falaram que, tipo, que vida de músico era meio que vagabundagem, assim, falando português, claro. Falaram que era coisa que, tipo assim, que não era pra mulher direita, que ela não ia conseguir ter um futuro com isso e tal. E aí ela acabou estudando e se formando em coisas que ela nem queria, e ficando totalmente desgostosa da vida, mesmo sendo uma pessoa jovem, sabe? E aí a Verônica e o Eduardo, eles acabam virando amigos e até se apaixonando, entendeu? E assim, é muito bonito, porque no início ele não fala com ela, sabe? Já do meio pro final do livro, quase que eles começam a se falar. Até então ela achava até que ele era mudo, que ele era louco. Ela passa as noites dela pra passar o tempo mais rápido e tentar se distrair. Ela descobre que tem um piano, e aí ela vai lá tocar esse piano, e ele fica indo lá pra poder aplaudir ela e, tipo, assistir ela tocando, sabe? Mas assim, ela nem fazia ideia, cara, que ele entendia o que tava acontecendo, sabe? Então pra ela, quando ele tenta fugir da clínica e é pego e acaba surtando, e pegam ele pra poder dar terapia de choque, né? Que são choques elétricos na cabeça e tal, que parece que serve para poder fazer as pessoas apagarem e esquecerem o que estava atormentando naquele momento, e fazer a pessoa ficar mais calma, de certa forma lesada depois, sendo que isso a longo prazo acaba trazendo danos mesmo para nossa mente, né? E eles fazem muito isso nessa clínica, como também induzem com calmantes e outros remédios mais pesados, até mesmo a pessoa dormir o tempo todo ou, tipo, entrar em coma, sabe? E, cara, é muito linda a história de amor deles. Ela toma um susto quando ele grita o nome dela, quando eles estão levando ele pra terapia de choque e tudo mais. Detalhe que uma noite antes disso acontecer, gente, ela se masturbou na frente dele, achando que ele, tipo assim, que ele era louco, que ele não sabia o que estava acontecendo nem nada. Então, assim, ela fica morrendo de vergonha quando ela descobre que, tipo, que ele era uma pessoa consciente o tempo todo, sabe? Porque quando ela tava na presença dele, ela conseguia ser totalmente ela, porque ela achava que, tipo,
que ele não tava meio que nesse mundo, que ele tava no mundo dele, então que ela poderia se explorar de qualquer jeito, sabe? E isso também foi uma coisa, né, que ela passou a ter mais prazer na vida, né? Porque, tipo assim, ela tava com dias contados pra morrer, mas ao mesmo tempo ela voltou a fazer uma coisa que ela amava, que era tocar piano. Ela acabou se apaixonando por um rapaz que ela achava que nem ia retribuir o amor dela, porque ele achava que, tipo, que ele era realmente louco, e depois ela descobriu que não. Ela descobriu o prazer sexual tocando o próprio corpo. Ela nunca tinha tido uma experiência tão intensa e tal, porque ela foi criada de uma forma assim muito rigorosa, muito conservadora e tal. E as pessoas que estavam lá incentivavam ela a conhecer ela mesma em todos os níveis e tudo mais, a se tocar para aliviar a tensão. E quando ela faz isso, ela descobre o orgasmo. E assim, são páginas assim narrando essa parte que são bem, tipo, bem intensas, sabe? O livro todo é muito intenso. Ai, gente, ele é muito maravilhoso. É um livro que com certeza daqui a um tempo, quando eu esquecer, eu vou querer reler, porque ele me deu vários gatilhos, mas não só gatilhos de coisas ruins, entendeu? Mas de tipo assim, de olhar pro que eu tô fazendo da minha vida e tentar aproveitar mais, sabe? Essa é a real mensagem do livro, sabe? Apesar de ser um livro pesado, né, que trata de doenças psíquicas, emocionais e tudo mais, ele fala muito sobre você redescobrir você mesmo, a sua própria essência, redescobrir a sua energia, o que as pessoas, o que a sociedade podou e te cobrou tanto para você ser outra pessoa. E no momento que você descobre quem é você e o que você gosta, o que você sente, passa a exercer isso, o quanto a sua vida muda e o quanto isso realmente faz você sentir vontade de viver, sabe? Então, assim, é um livro muito bonito e eu aconselho para todas as pessoas lerem, assim. Para pessoas com no mínimo 16 anos, tá? Não aconselho esse livro para menores de 16 anos, por ser um livro com uma temática muito pesada e umas cenas são bem fortes mesmo. E como eu disse, ele dá vários gatilhos, né? Então, as pessoas devem tomar conta, devem tomar cuidado com isso. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece, gente, de curtir o vídeo, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? E seguir aqui no canal, porque vocês vão estar ajudando a valorizar o meu trabalho. Eu posto 3 vídeos por semana, né? São 3 vídeos de resenha. Além desse, eu já postei muitos outros livros, então é só vocês darem uma olhada, tá bom? E eu posto um conteúdo diversificado, então aqui vocês vão achar desde livros infanto-juvenis, até livros de autoajuda, espiritualidade, clássicos da literatura, tanto internacional quanto nacional. Então fica de olho que eu trago um conteúdo bem diversificado e bem legal pra vocês, tá bom? Beijos e até a próxima!